Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Dinanci Silva e hoje nós vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula. Objeto de conhecimento, textualização, tendo em vista suas condições de produção, as características do gênero em questão, o estabelecimento de coesão, a adequação à norma padrão e o uso adequado de ferramentas de edição, detalhamento, recursos de diferentes linguagens, verbal, imagens, vídeos e infográficos. Então vamos para a nossa aula. Hoje nós vamos adentrar o universo da linguagem. Você sabe o que é linguagem? Vamos aprender sobre esse aspecto interessantíssimo. Vamos lá. A linguagem, o que ela é? A linguagem pode ser entendida como qualquer sistema de signos utilizado para a comunicação. Ela permite que as pessoas transmitam ideias, sentimentos, instruções, conhecimentos e informações. Então, vamos entender em que consiste a linguagem. Esse é um conceito para você entender o que é a linguagem. E depois você vai entender mais ainda. Então, veja bem, eu entendo por linguagem qualquer sistema de signos. Esses signos podem ser linguísticos ou não. Então, a linguagem é tida como qualquer sistema de signos utilizado para a comunicação humana. Então, a linguagem consiste nisso. Então, qualquer sistema de signos que possam ser usados para a comunicação humana, isso é linguagem. E a linguagem possibilita que os seres humanos transmitam, se expressem, expressem suas ideias, seus sentimentos, suas emoções, transmitam instruções, seus conhecimentos e as informações. Então, é a linguagem que possibilita a vida em sociedade. Sem a linguagem, seria impossível que a sociedade pudesse existir. Então, nós precisamos, em sociedade, utilizar a linguagem para poder fazer essa mediação. Não podemos nos comunicar diretamente com outro ser humano ou com o mundo dos objetos se não for mediatizados pela linguagem. Você entendeu, então, a importância, o valor da linguagem? Pois é. Outro conceito, outra forma de eu entender a linguagem é que ela é essa capacidade humana que possibilita, que permite que eu possa expressar o meu eu interior, que eu possa, eu, ser humano, possa expressar as minhas ideias, as minhas emoções, os meus sentimentos, toda a cultura, todas as emoções, todas as informações. Então, tudo que o ser humano precisa expressar, ele deve utilizar a linguagem. Sem ela, não há possibilidade de se conviver em sociedade. Então, isso é a linguagem. Então, a outra forma de você entender é exatamente o primeiro conceito que nós vimos aqui. Qualquer sistema que permita a comunicação entre os seres humanos, que possibilite essa existência em sociedade, isso eu vou chamar de linguagem. E nós vamos ver, então, quais são os tipos de linguagem. Existem tipos de linguagem. Então, a linguagem é todo meio, todo sistema utilizado para comunicar uma mensagem, para comunicar uma informação, para comunicar uma ideia, para comunicar um sentimento. Então, isso é linguagem.
Nós estamos falando aqui da linguagem humana, porque os animais também têm um tipo de linguagem. Mas aqui especificamente estamos falando da linguagem humana, dessa capacidade que o ser humano tem de expressar os seus sentimentos, as suas emoções, tudo que lhe vem à mente, de simbolizar, de representar o mundo, é por meio da linguagem. E ele faz isso para comunicar mensagens. Então, a linguagem humana, ela pode ser verbal. Quando eu falo em verbal, eu estou me referindo a palavras, ao signo linguístico. Então, a linguagem, ela pode ser verbal quando ela utilizar palavras. E estas palavras podem ser faladas ou escritas. Então, a linguagem verbal é constituída de palavras do signo linguístico, na sua forma oral, falada, ou na sua forma escrita. E a linguagem também pode ser não verbal. Quando é que a linguagem é não verbal? Quando ela não for constituída pelo signo linguístico, pelas palavras faladas ou escritas. Então, a linguagem não verbal é aquela que nós utilizamos também para comunicar mensagem. Lembre-se disso, que a linguagem é todo e qualquer meio utilizado para comunicar uma mensagem, para transmitir as minhas ideias, o meu conhecimento, os meus sentimentos, as minhas emoções. E eu posso utilizar palavras, pode ser verbal e pode ser não verbal. É um meio também para eu transmitir uma mensagem. Então, a linguagem não verbal vai ser aquela linguagem constituída por imagens, sons, gestos, cores, gráficos, sinais, certo? Então, esses elementos constituem a linguagem não verbal. Quer dizer então que qualquer gesto, qualquer cor é uma linguagem não verbal? Não necessariamente. Precisa comunicar uma mensagem, precisa ter um sentido, precisa comunicar algo, certo? Para ser linguagem não verbal. Então, muitas vezes, nós podemos utilizar no nosso dia a dia, na realidade, as duas linguagens juntas, ou seja, podemos utilizar a linguagem verbal e a linguagem não verbal juntas. E aí nós vamos chamá-la de linguagem mista ou multimodalidade. Gente, isso ficou claro para vocês? O que é a linguagem e quais são os tipos de linguagem? Então, a linguagem é todo e qualquer meio que o ser humano utiliza para comunicar uma mensagem, para expressar suas emoções, seus sentimentos, todo o seu mundo interior. Ele precisa externar, precisa expressar utilizando a linguagem. Então, qualquer sistema, qualquer meio que comunique essa mensagem, eu vou chamar de linguagem. E quais são os tipos de linguagem? A linguagem pode ser verbal, constituída de palavras faladas ou palavras escritas. E pode ser não verbal, constituída de quê? De signos, de cores, de gráficos, de sons, de gestos, de mímicas. Agora, o detalhe, tem que conter uma mensagem, tem que ter um sentido, um significado para se constituir na linguagem não verbal. E no dia a dia também utilizamos a linguagem mista ou multimodal, que é a reunião tanto da linguagem verbal quanto da linguagem não verbal. Vamos ver um exemplo, então. Eu tenho aqui esta placa de pare. Se você percebeu, eu tenho a placa e no centro da placa eu tenho uma mão estendida para a frente e esta mão estendida nesta placa
tem uma mensagem, ela constitui por si mesma, sem nenhuma palavra, ela traduz uma mensagem, ela traz um sentido, um significado. Qual é o significado? É de pare, certo? Então, aqui eu tenho um exemplo de linguagem não verbal. Por que eu tenho neste exemplo a linguagem não verbal? Porque aqui, o que foi utilizado para transmitir a mensagem? Quais foram os meios, os símbolos que eu utilizei para constituir esta mensagem? Eu utilizei esta imagem aqui, né? E utilizei as cores, vermelho, também utilizei a imagem da mão estendida, espalmada, certo? E tudo isso aqui simboliza, representa esta mensagem de pare, não avance. Então, aqui você percebeu um exemplo bem nítido, bem claro, de linguagem não verbal. Entenda, então, que a linguagem não verbal, ela é constituída de muitos elementos, ou de 2, ou de 3, ou de só um. Agora, o que é importante você notar? Que ela traz uma mensagem, ela traz um significado, representa, simboliza uma mensagem. E que você pode entender. Você constrói essa mensagem e o outro decodifica, compreende. Vamos para um outro exemplo agora. Eu tenho aqui este aviso, a aula de língua portuguesa hoje às 15 horas. Então, observe que esta mensagem, eu tenho uma mensagem aqui, estou transmitindo uma mensagem, estou avisando neste mural aqui que hoje haverá aula de língua portuguesa às 15 horas, certo? Aqui, então, eu tenho um exemplo de linguagem verbal. Por que eu tenho um exemplo de linguagem verbal aqui? Porque a minha mensagem está constituída, está formada de palavras, está constituída apenas pelo signo linguístico, ou seja, as palavras escritas, elas trouxeram esta mensagem. Então, aqui, exemplo de linguagem verbal. Eu tenho apenas o texto. E esse é um dos tipos de linguagem que nós utilizamos. Muito bem. Seguindo, então, vamos compreendendo ainda mais, vamos ver um outro exemplo para ilustrar o tipo de linguagem mista ou multimodal. Vamos ver? Olha aqui. Eu tenho, então, esta receita. Você observa que tem um livro aberto com desenhos representando um peixe sobre uma tábua e mais abaixo eu tenho, então, uma frigideira com ovos e eu tenho ali uma faca mais uma pazinha. Então, eu tenho um livro com receitas e na parte tem uma tábua com alguns ingredientes, ovos, cenoura, alguma coisa. Muito bem, então aí eu tenho uma receita com um texto, você observa no livro, tem um texto, mais as imagens. Portanto, a reunião aí desses dois elementos, o texto e a imagem, me dá um exemplo de linguagem mista. Então, a linguagem não verbal, ela vai se fundamentar, se basear em elementos visuais, gestuais e simbólicos. Isso para quê? Para comunicar significados, mensagens. Tem como características, entre outras, ícones, símbolos, os gestos, as expressões faciais, uma postura corporal e outros meios. E tudo isso para transmitir mensagens. Então, aqui você aprendeu sobre a linguagem não verbal. E você mesmo pode extrair os sentidos, por exemplo, de uma expressão facial. Você pode já entender o que se passa no mundo interior daquela pessoa, né? Dependendo do contexto, dependendo como está a postura dela, você
percebe, você entende o que se passa com ela, porque ela expressa através do corpo. Muito bem, então, seguindo, vamos aprender mais sobre a linguagem verbal e não verbal. As características. Então, a linguagem verbal tem como característica as palavras e na sua forma falada ou escrita. Exemplo de linguagem verbal, eu tenho livros, bilhetes, conversas, reportagem, um telefonema, você conversando no seu dia a dia, linguagem verbal, exemplo de linguagem verbal. E o que vai caracterizar, então, a linguagem não verbal? O emprego de imagens, cores, sons, formas, gestos, gráficos, né? Pinturas. Exemplo disso, fotos, placas, símbolos, emojis, gráficos. Tudo isso constitui, né, a linguagem não verbal. E na maioria dos casos, nós utilizamos no dia a dia as duas juntas, as duas linguagens, tanto a verbal quanto a não verbal. Olha o celular de vocês aí. Então, vocês vão ver mensagens com texto mais emoji, vocês vão ver fotos com legenda, vocês vão ver vídeos com legenda e música. Tudo isso é comunicação, que junta várias linguagens, né? A verbal e a não verbal. Gente, isso ficou claro para vocês? Ficou? Tenho certeza que ficou. Você já entendeu o que é a linguagem, quais os tipos de linguagem? Muito bem. Agora vamos, então, entender o que são os gráficos. Você já viu que os gráficos, eles são elementos que constituem a linguagem não verbal. Muito bem. Então, eu tenho aqui o conceito de gráfico. Gráfico são formas visuais de mostrar informações, né? E esses gráficos, eles ajudam a comparar, a entender e analisar os dados, né? Eles sintetizam informações, permite a expressão, a comunicação de informações de forma mais sintética, de forma mais rápida para se entender. Então, os gráficos, eles são representações visuais dos dados, das informações coletadas. Eles vão ajudar a enxergar padrões. Vão comparar números para entender informações com mais facilidade do que em textos longos, textos escritos longos. Por exemplo, um gráfico de barras, ele pode mostrar quantos alunos existe por série, né? Um gráfico de pizza, ele pode mostrar a proporção de cada grupo dentro de um total. Vamos ver esses exemplos? Olha, então, nós temos aqui gráfico de barra, né? Ele tem principalmente a função, a utilidade de comparar quantidades, certo? Então, eu tenho aqui um gráfico de barras colorido, aí com vermelho, laranja e verde, e a finalidade aí é mostrar as informações comparando quantidades, certo? O gráfico de pizza tem aí como objetivo mostrar parte de um todo, né? Eu tenho um inteiro, um conjunto, e as partes aí estão mostrando, a parte separada está mostrando uma parte desse todo. E o gráfico de linha vai mostrar mudanças que vão ocorrer com o tempo. Então, esses três tipos de gráfico, existem outros, eles podem auxiliar, permitir, né, a possibilidade de compreensão das informações dos dados de forma mais rápida, mais sintética, forma visual. Então, aqui você tem o gráfico de barras, certo? Comparando essas quantidades, perceba que aqui está menor, aqui muito maior e aqui uma quantidade média. O gráfico de pizza tem essa forma, porque se parece realmente com a pizza, procura mostrar as partes de um todo, e aqui você observou duas partes, três, na verdade, desse todo.
E o gráfico de linhas, aqui estão as linhas, vai mostrar a evolução, as mudanças que ocorrem com um determinado fenômeno ao longo do tempo, né? Uma comparação aí, muito bem. Eu quero perguntar para você se você já viu um cartaz cheio, repleto de informações organizadas com ícones, com gráficos e desenhos. Você já viu? E você conseguiu entender tudo com facilidade? Não? Sim? Pois é. Porque o que você viu aí, então, foi um infográfico. Vamos entender melhor o que é um infográfico? Os infográficos, eles também são textos. São textos visuais, parecidos com os gráficos, né? Os gráficos são textos visuais e os infográficos também são textos visuais. Finalidade dele, eles permitem, eles ajudam a entender dados e informações de forma rápida, né? É uma grande semelhança com os gráficos, de forma rápida e eficiente. Os infográficos estão... Onde que eu vou encontrar infográficos? Eu vou encontrar em jornais, nas redes sociais, nos folhetos, por exemplo, dos postos de saúde, no metrô, no ônibus, onde quer que você vá em alguns lugares na sociedade, você vai encontrar infográficos. Então, o infográfico é este recurso, este elemento, esta ferramenta que vai unir, vai juntar texto, que é a linguagem verbal, aquela constituída de palavras, e nesse caso, palavras escritas, e também elementos visuais, que vão constituir a linguagem não verbal. Por que nós vamos juntar texto e elementos visuais, ou seja, linguagem verbal e não verbal? Para transmitir informações de forma clara, rápida, eficiente e visual, constituindo assim o infográfico. Ele é utilizado com esta finalidade, né? Além disso, vai apresentar as informações, os dados, as pesquisas, né? As informações e os tutoriais desta forma, de forma rápida, eficiente e visual. Então, esse texto visual que vai combinar as imagens, os gráficos e as palavras é o infográfico, e ele vai facilitar a compreensão de dados, das informações, ou vai explicar algo assim, passo a passo, né? Onde que você vai encontrar? Como nós já vimos, vamos encontrá-los nas notícias, nos jornais, nos panfletos, nos livros. Que livros? Livros didáticos, nas redes sociais, né? Ele vai organizar as informações de forma sucinta, de forma resumida, de forma visual, para guiar, para orientar o olhar do leitor, o seu olhar, por meio de quê? De setas, de divisões, de quadros, de linhas e de elementos gráficos. Dessa forma, então, quem lê um infográfico não vai precisar percorrer um grande texto, né, para entender o assunto. E ele é usado, como nós já vimos, nos jornais, das revistas, nos sites, das redes sociais, cartazes e até mesmo nas escolas. Então, os infográficos permitem, ajudam, né, muito quem prefere aprender olhando de forma visual, aprender vendo. Por quê? Porque eles resumem informações desta maneira, desta forma clara, visual e muito eficiente. Agora que você já compreendeu o que é um infográfico e suas características, vamos aprender um pouco mais olhando aqui. Os elementos que constituem o infográfico. Você já sabe que ele é constituído das duas linguagens, né? A verbal e a não verbal. Então, no infográfico, você vai ter, por exemplo, o título, né? O título no infográfico, ele vai dizer, vai falar sobre o assunto, do que trata aquelas informações. Então, o título,
É um título curto e vai explicar de forma sucinta, resumida, o conteúdo desta mensagem. Muito bem. As imagens que você encontra no infográfico, ou ícones, ou gráficos, né, vão ilustrar, vão mostrar o que está sendo falado, vai trazer de forma visual aquela informação que está escrita, né, com as cores, com as setas, né, as cores e as setas elas são utilizadas para destacar, para enfatizar e organizar as informações. E números e dados, se houver, né, quando for necessário, também vão aparecer. Vamos agora, então, ver onde é que nós encontramos infográficos. Os infográficos, então, né, nós os encontramos para destacar, por exemplo, notícia. Você já viu que nos jornais, né? Nós encontramos nos jornais, nos sites, e eles trazem notícias, por exemplo, sobre saúde com dados de vacinação. Você vai na UBS, por exemplo, numa unidade de saúde, e você encontra, então, um cartaz ali lá na UBS, na UBF, com infográfico, né? Mostrando para você dicas, por exemplo, de prevenção de saúde. Você observa aqui, nós temos um infográfico sobre o coronavírus, e aí está mostrando aqui como você deve proceder para evitar, né, a transmissão do coronavírus. Então, você encontra aí essas dicas de prevenção, você vai encontrar também postagem nas redes sociais com dados sobre, não só sobre saúde, né, mas também sobre economia, saúde, meio ambiente, educação, política, enfim, com vários dados, várias informações. Então, o infográfico, ele ajuda muito quem não gosta ou até não tem tempo de ler textos longos, né? Para entender o que está ali. O infográfico já resume, já traz as informações assim. E é uma informação de forma resumida, sucinta e bonita, bem organizada, fácil de entender. Você já sabe onde encontrar, lá nos jornais, nas revistas, cartazes de campanha de saúde, aplicativo de notícia, postagens informativas nas redes sociais e até material escolar. Muito bem, vamos ver um exemplo aqui, por exemplo, de infográfico, um outro. Temos aqui o panorama da educação no Brasil, certo? Olha aí, ensino fundamental em 2023, aqui um exemplo. Então, você tem, olha o título lá, Panorama da Educação no Brasil, ensino fundamental. Aí você tem 96,5%, que é a taxa de matrícula no ensino fundamental, 1% da taxa de abandono. E aí você tem um gráfico em pizza ali, mostrando a distorção de idade, série, 15%. Matrículas por rede, aí você tem novamente ali, né, a municipal, estadual e privado, utilizando as cores para destacar. Espero que você tenha aprendido, entendido sobre esses assuntos, que é importante para você compreender, desenvolver a sua habilidade de interpretação e compreensão textual, especialmente nesses dois tipos de texto, que é o gráfico e o infográfico, aprendendo ainda sobre a linguagem, o que ela é, a importância dela na sociedade e os tipos de linguagem. Essa foi a nossa aula. Até a próxima.